Eu não morava naquela casa fazia nem 3 noites quando vi a primeira vez. Não foi grito, não foi barulho, foi silêncio. E uma cabeça, inclinada, parada do lado de fora da janela do quarto dos fundos. Não era reflexo, não era sombra. Era alguém olhando para dentro como quem espera ser notado. E o pior, parecia alto demais para estar no chão. Meu nome é Maicon Souza, e vou voltar um pouco antes que você ache que é exagero. Aluguei a casa porque precisava de sossego. Rua curta, perto de uma pracinha, muro baixo, cozinha estreita, e nos fundos um quartinho que dava para um corredor externo. O corretor repetiu 3 vezes. Quarto ótimo para depósito. Eu ri. Disse que estava perfeito para montar meu escritório. Ele sorriu, mas não sustentou o sorriso. Na visita, a janela do quartinho estava emperrada. Depois a gente dá um jeito, ele disse, tentando empurrar com o ombro. Ficou por isso mesmo. Na primeira noite, dormi na sala, colchão no chão, caixas por abrir. O quarto dos fundos ficou fechado. Às 2h42, acordei sem motivo. Não era barulho. Era a sensação de que alguém estava em pé na minha casa. Fiquei ouvindo o ar, o som leve de uma geladeira velha, uma torneira que pinga no ritmo errado, o cachorro de alguém sonhando no quintal vizinho. Nada. No dia seguinte, passei a tarde arrumando coisas. Quando abri o quarto dos fundos, o cheiro me pegou. Poeira guardada, ferrugem molhada. Uma nota fria que não combinava com o resto da casa. O sol não entrava ali. As paredes tinham manchas que lembravam folhas. A janela, pintada de branco antigo, não cedia. Bati com a palma, com o punho, nada. Deixei para depois. À noite, levei uma mesa para esse quarto e deixei o notebook, 2 caixas de livro, uma luminária com cúpula de tecido. Liguei a luminária, joguei o fio por baixo da porta porque a tomada mais próxima era do corredor. Fechei o quarto. Fui fazer café. Foi quando vi. Eu estava voltando pelo corredor com a caneca na mão e, antes de alcançar a maçaneta, percebi a luz da luminária apagar e acender. Como se alguém tivesse passado a mão na frente, brincando de sombra chinesa. Parei. O corredor é estreito. O meu ombro quase encosta na parede. Foi rápido. Um escurecer breve. Uma volta de claridade. Deixei a caneca no chão e abri a porta. Tudo quieto. A luminária acesa. A mesa no lugar. As caixas fechadas. A janela, opaca de poeira. E então, num canto do vidro, perto da guarnição, um dedo. A marca. Como se alguém tivesse apoiado a ponta do indicador por dentro do quarto, arrastado 1 centímetro e tirado. Eu não toquei ali. Tranquei, engoli o café frio e fingi que a marca já estava. É assim que a gente faz quando quer dormir. Na segunda noite, choveu. Garoa fina, constante. Aquela que parece sussurro em telha. Coloquei o colchão no quarto principal e decidi, de novo, que não ia pensar no dos fundos. Acontece que querer não pensar é uma forma de pensar. 2h51. Acordei com o latido de um cachorro. Uma sequência curta, contida, como se tivesse visto algo que não sabe se é ameaça. Sentei na cama. O corredor estava escuro. E veio. Um toque leve na madeira no fundo da casa. Não foi pancada. Foi aquele som que acontece quando alguém encosta o ombro na porta para sentir o peso. Levantei devagar, liguei a lanterna do celular, fui caminhando, cada passo um acordo comigo mesmo de que eu podia voltar. Parei diante da porta do quarto dos fundos. Tinha um cheiro diferente agora. De roupa guardada em armário úmido, sal na língua. O toque se repetiu, de leve. Encostei a orelha. Nada. E aí a luz do meu celular refletiu no vidro e eu vi, pelo reflexo, uma cabeça, do lado de fora, onde não tem varanda, não tem escada, inclinada como quem tenta entender um segredo. A impressão de cavidade onde deveriam estar olhos. Aquilo não se moveu. Eu também não, pisquei. O reflexo virou só o reflexo. A mão suou. Dei um passo para trás.
Fiquei uns minutos parado, respirando, até que ouvi de novo o cachorro, agora longe, como se tivesse perdido o assunto. Voltei para o quarto sem coragem de abrir. Passei o resto da noite acordado, escutando a chuva e a minha decisão de não enlouquecer. De manhã, eu tinha explicações. O vidro velho cria imagem dupla. A luz bateu num ângulo ruim. Eu estava sugestionado. Fiz café mais forte, respondi e-mails, tentei dar risada do próprio medo. E quando à tarde fui até a padaria, a moça do caixa, sem eu perguntar nada, disse: "Você que é o novo do número 47? Cuidado com o fundo, enche de mofo." Eu ri. "A janela emperrou", respondi. "Chama o seu Aderbal", ela disse. "Ele resolve." O seu Aderbal é desses homens que chegam antes do horário e já medem a porta com o olhar. Apareceu com um molho de chaves, um frasco de óleo e um pano. Ouviu minha história da janela emperrada sem reagir, como se já conhecesse o roteiro. No corredor, ele passou a mão na parede, cheirou os dedos, franziu o nariz. Abri a porta do quarto e ele foi direto na janela. Madeira inchou, mas dá. Enquanto passava o óleo nas dobradiças, perguntou casual: "Você dormiu aqui ou na sala?" Eu disse que na sala na primeira noite, no quarto principal nas outras. "Bom", ele disse, "porque não é bom dormir no dos fundos." "Por quê?" Ele encolheu os ombros, puxou a janela com um tranco que parecia ensaiado. "Dizem que venta diferente." A folha se abriu num susto. O ar entrou gelado mesmo com sol. Seu Aderbal empurrou a veneziana, conferiu o lado de fora. "É um corredor estreito que separa a minha casa do muro do vizinho. Não passa uma pessoa." "Se ouvir coisa", ele disse, "faz o sinal da cruz na língua." Sorriu para disfarçar o que não disse. Eu ri só de educação. Na terceira noite deixei a janela aberta. Era a minha experiência científica. Se eu deixasse o ar circular, se eu mostrasse para a minha cabeça que não há ninguém ali, tudo pararia no lugar. O vento entrou frio, feito dedo molhado na nuca. Fui dormir tarde. O relógio grudou em mim no formato de 3:11. Foi a voz que me cortou. Não palavra. Uma frase respirada, quase dentro do meu ouvido. "Fecha, fecha, fecha." Sentei num pulo. O corredor estava cinza, luz vindo de lá dos fundos, onde eu tinha deixado a janela aberta e a cortina leve se movia como se alguém passasse a mão por trás. Levantei, fui até a porta do quarto dos fundos e, como idiota, perguntei: "O que é para fechar?" A cortina parou. O ar ficou parado junto. Eu ouvi cada batida do meu coração como se fosse no teto. Aí o olho acostumou e vi, pelo lado de fora, por trás da cortina, a mesma cabeça. Agora não era reflexo. Era presença escura, alta demais, inclinada. O queixo como se buscasse encostar no peitoril. A mão que puxa a cortina não era a minha. Corri e bati a porta de uma vez. Travei e encostei as costas na madeira. O lete não dá conta do corpo. Fiquei ali respirando curto, o peito doendo, ouvindo as duas pontas da madeira levarem pequenos empurrões, espaçados, pequenos, insistentes. 1. Espera. 2. Espera. 3. Como se uma criança testasse a paciência de um adulto. "Fecha", a voz repetiu. Agora do meu lado de dentro ou da minha cabeça, eu não sei. Não liguei para a polícia. Não é que eu não acredite. É que eu não sabia que frase usar. Tenho uma cabeça inclinada na minha janela. Parecia coisa sem fim. Peguei o celular, liguei para a moça da padaria. Não sei por quê. Talvez porque ela tinha me dado o nome do seu Aderbal. Ela atendeu com voz de quem já estava deitada. "Você ouviu também?" "Como assim também?" Ela respirou fundo. "Antes de você, morou aí uma professora. Ela dizia que alguém olhava pelo vidro. Ela botou jornal, blackout, adesivo espelhado, não adiantou. E ela mudou. E antes dela?" A moça ficou um pouco em silêncio. "Tinha um senhor. Ele dormia no dos fundos. Mas aí falaram que não é bom. Por quê? Porque a cabeça volta." Desliguei sem agradecer, com vergonha de existir.
Sentei no chão do corredor e fiquei encarando a fresta embaixo da porta. Se passasse uma sombra ali, eu chamava quem fosse. Não passou. E depois de um tempo que eu não sei medir, o ar mudou. Como quando uma pessoa vai embora sem fechar a porta e você só percebe pela temperatura. De manhã, resolvi enfrentar com luz. Abri a porta do quarto devagar. A cortina parada, a janela aberta. O corredor lá fora vazio. Na parte externa do peitoril, uma mão marcada na poeira. Não de 5 dedos, de 4. O polegar não estava, ou o toque não pegou, ou não era mão. Trabalhei no café da manhã como quem encena coragem. À tarde, imprimi folhas sulfite e colei na janela. Fiz dupla camada. Coloquei um pano no vão. Levei um abajur mais forte. Liguei música pelo notebook. Tentei ocupar o lugar. À noite postei numa rede. Gente, alguém já sentiu que a casa respirou primeiro? As respostas variaram entre piadas e conselhos de limpeza energética. Uma pessoa só, sem foto, escreveu: tem uma forma de não ver. Olhe pelo reflexo do alumínio, não pelo vidro. Eu não entendi. Fui até a cozinha, peguei uma tampa de panela e fiquei brincando de espelho no corredor, como um idiota armado com teflon. 2h53. A música acabou sozinha. O notebook travou. As luzes da casa deram uma engasgada, dessas que as lâmpadas fazem quando alguém mexe no relógio de luz da rua. E no exato segundo em que tudo ficou meio escuro, ouvi o arrastar de unha no papel sulfite colado do lado de dentro. Um risco único, de cima para baixo, que parou no meio e ficou um pouco, como quem pensa em recomeçar. Eu, com a tampa da panela na mão, respirei fundo e cheguei mais perto. Em vez de mirar o papel, mirei o reflexo prateado. E lá, na curva distorcida daquele metal barato, vi de novo. A cabeça inclinada, agora um pouco mais baixa, como se tivesse aprendido meu tamanho. O queixo quase toca a janela. A curva do crânio sugeria algo comprido demais para ser humano, como se a nuca continuasse uns centímetros além do normal. Eu disse: chega, não em voz alta, não sei se consegui, mas dentro saiu um grito cansado, desses que não pretendem vencer. Empurrei a janela com vontade, rasguei o papel, liberei o vão, e num gesto que talvez tenha sido coragem e talvez tenha sido desespero, coloquei o rosto ali, encarando o corredor estreito, o muro, o escuro, e falei: que você quer? A resposta veio sem boca. Quero que feche. O quê? A janela. Por quê? Silêncio. Um vento curto de geladeira aberta. A cortina tocou meu braço de leve. Então, devagar, obedeci. Fechei a janela, travei o trinco, baixei a veneziana. O ar voltou ao normal, como quando a gente finalmente termina uma tarefa antiga. Na manhã seguinte, fui ao cartório pegar o contrato final. Na volta, encontrei o seu Aderbal sentado no degrau do portão. Precisei passar aqui, ele disse, sem me olhar direto. Negócio de conserto. Eu balancei a cabeça, agradeci pelo que quer que fosse. Ele levantou e, antes de ir, apontou com o queixo para o fundo. Eu não passo lá há anos, mas quando mexo nessa rua sonho. Com o quê? Com uma cabeça na janela, inclinada. Não quer entrar, só quer que fechem para ela. Para ela quem? Ele deu de ombros como quem fecha uma conversa. Pra gente, às vezes a janela é nossa. Naquela tarde, descolei o sulfite e passei pano no vidro. As marcas de dedo não saíam. Ficou uma sombra de gordura na altura do meu rosto. Decidi que aquele quarto voltaria a ser depósito. Mudei minha mesa para a sala. E, por uns dias, funcionou. Dormi melhor. A casa não respirou primeiro. Eu respirava e ela obedecia. Só que ontem, antes de escrever isso, fui levar uma caixa de livros para o fundo. A luz do corredor acendeu sozinha. Sensor que às vezes inventa. Encostei a caixa, dei aquela conferida final na janela fechada, trinco no lugar, tudo certo. E no vidro, vi o meu reflexo. Cansado, barba mal feita, essas coisas. Quase fui embora. Aí uma coisa pequena me puxou. Inclinei a cabeça, de curiosidade, de tique. E o reflexo não inclinou junto.
Ficou me olhando de frente como quem enfim aprendeu o meu tamanho. Voltei andando devagar, como quem fecha. Fechei a porta do quarto. Fechei a porta do corredor. Fechei a da sala. Fechei a da rua. Fechei os olhos. Não rezei. Não pedi. Só fechei. Se amanhã você passar na minha rua e me vir no portão, não repara se eu estiver demorando para responder. Vou estar tentando entender uma coisa simples que resolve histórias complicadas. Nem toda janela aberta chama o que está fora. Às vezes, ela chama o que ficou do lado de dentro, com a cabeça inclinada, esperando a gente lembrar que prometeu fechar. O que você faria? Abriria a janela ou deixaria fechada? Eu não demorei muito e mudei daquele apartamento. Deixe nos comentários o que você daria. E aproveite e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias reais de terror como essa.